A forma como eu creio na vinda de Jesus, ela vai impactar na missão, como eu prego o evangelho, isso é fato. Imagina uma pessoa que é pré-tribulacionista e acredita que Jesus vai vir antes da grande tribulação, e uma pessoa que é pós, queira ou não queira, isso impacta a forma como a pessoa evangeliza, vai ter um impacto. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para a abertura de mais uma pré-aula, né? Para gravar mais uma pré-aula e a última da lição do trimestre. Nós vamos fechar aqui hoje. Está comigo aqui o pastor Cavalcante, que nós vamos estar comentando a lição 14, né? Que vai nos falar sobre missões e a volta de Jesus, do Senhor Jesus. Mas antes eu quero fazer os agradecimentos, como sempre, a todos os irmãos que têm cooperado com essa obra, ao pessoal da mídia, aos professores de escola dominical, aos irmãos que têm assistido o vídeo, que venham a curtir o vídeo, fazer comentários, que venham nos ajudar a ter um feedback do que você está pensando sobre essas aulas, essas pré-aulas, que é muito bom para nós, né? E também queremos lembrar aos professores de escola dominical para incentivar seus alunos a ler a leitura bíblica semanal e também a leitura bíblica em classe, que seja feito ali de maneira alternada pelos irmãos, para a gente estar naquele propósito de ajudar os irmãos a quebrar um pouco a timidez, né? De fazer a leitura em público. E é fazendo essa leitura que você consegue cada dia aí, tirando um pouco a timidez, né? E conseguindo falar bem em público. E não se esqueça também do hino da harpa, meu irmão. Nós temos trabalhado muito com isso, que assim, a nossa igreja tem zelado por isso, né? De estar carregando esse propósito, de estar incentivando os irmãos a estar cantando o hino da harpa para que possamos levar um bom costume para próximas gerações. Amém? Pastor Cavalcante, nós vamos estar encerrando o trimestre. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações iniciais aí, para nós entrarmos no assunto, né? Que é missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Bom, só é bom porque estamos na última aula, né? Acho que fazer uma recapitulação daquilo que a gente estudou. Para mim, foi interessante porque o livro, um dos livros base, né, que é a Teologia Bíblica de Missões, foi o livro base meu no meu mestrado agora de teologia, na ETAD. Então, eu passei 6 meses estudando esse livro. Eu tive que ler o livro inteiro, né, para poder responder as questões. Então, é um assunto que, como eu falo assim, teoricamente, né? Eu não gosto de usar essa palavra teoricamente, porque, na verdade, missões é prática, né? Mas, e assim, eu sempre trabalhei com mobilização missionária, tudo. Então, ver uma revista tratando desses assuntos de uma forma bem explícita, vou dizer assim, né? A questão etnocêntrica, ele vai trabalhar esses termos que a gente vê muito na missiologia. A questão transcultural, né? A gente vê o autor da revista trabalhou muito essa questão da missão transcultural, como que isso funciona. E eu achei interessante também como que ele depois foi desenvolvendo, onde ele foi trabalhando os modelos, principalmente ele falando ali na questão do livro de Atos e missões na perspectiva pentecostal, que é uma outra coisa interessante que a gente não vê falando muito, mas como que os pentecostais, eles gostam muito de evangelizar, né? Tem essa coisa, os pentecostais têm essa característica de falar de Jesus, e é um dos segmentos dentro dentro do que tem acontecido em missões no mundo, que tem mais crescido. Então, quando você olha para pentecostais carismáticos, que acredita nos dons espirituais, na atualidade, isso tem impulsionado muito o trabalho de missões, principalmente na África, na Ásia e na América Latina. E tem sido um fator muito importante, principalmente nas igrejas da Europa. Então, tem muitas igrejas na Europa que igrejas pentecostais estão sendo abertas lá e tem sido um alento, tem realmente sido, o evangelho tem sido
levado e tem causado impacto. Então, essas igrejas elas têm alcançado um número muito assim bom, né, nesse segmento. Então a revista é boa que ela vai trabalhando, né? Isso daí. É muito, muito legal. E agora falando sobre a vinda de Jesus e missões, né? Eu acho interessante também que um breve comentário sobre essa revista é que a gente percebe que a igreja ela tinha um contato com missão mais de cultos, né? Cultos esporádicos durante o mês tinha um culto, e ali aquele culto de missões, e ali se falava de missões. E quando essa revista chegou para esse trimestre falar de missões, ela veio num bom momento porque as pessoas agora elas passaram 3 meses falando de missão, 3 meses aprendendo sobre missão. E assim, a gente sabe que dentro do nosso ministério, que já é um ministério que tem missões já no seu DNA de muitos e muitos anos, a gente sabe que as pessoas gostam de missões, mas elas precisavam ser esclarecidas um pouco mais sobre missões, né? E essa revista foi muito boa. Essas lições todas aqui nos esclareceu muito sobre missão. A gente percebe que o povo precisa mais de informação. O povo precisa mais entender missões, né? Para fazer. Porque é fácil num púlpito a gente ficar pedindo, falando de missões, falando de missionário, trazendo missionário. Mas outra coisa é você estar estudando para dizer assim, ó, eu quero saber por que missões transculturais, eu quero saber por que eu tenho que contribuir para a missão, eu quero saber por que, o que tem a ver a volta de Jesus com missão, que às vezes tem pessoas que nem sabiam disso, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, o que é que eu penso? Que esse trimestre, essa revista veio para trazer um esclarecimento maior para a nossa igreja mesmo, para o nosso ministério. E percebemos que na prática já tivemos algumas situações que foi bem diferente na área de missão já nesse trimestre, né? Foi um negócio que eu acho que impactou um pouco a nossa igreja na questão de missão. É uma coisa que eu fiz questão na sala de aula, por exemplo, nós, a Sobredivindo, porque quando a gente olha e vai pontuando, por exemplo, né, a gente falou da questão transcultural, falou também da questão da importância da evangelização local. E olha que interessante, né? Eu falei isso para os irmãos de sala de aula. A nossa igreja, ela sempre trabalhou com missão transcultural, em um certo período, sempre apoiando um missionário na África, enviando recurso para desenvolver um trabalho missionário lá em Moçambique. E também que é um país que precisa de ajuda, e sempre também teve um trabalho no Nordeste, que está o sertanejo, que quando você olha, são um dos 8 segmentos menos evangelizados no Brasil. E a gente também, hoje, tem um trabalho, principalmente na Janela 1040, que é um dos lugares mais fechados. Hoje, se tem um missionário lá, nativo, onde a igreja apoia, né? A igreja mantém ali, com sustento ali desse obreiro, que está lá no Níger pregando, ele é um nativo. Então a gente vê e tem uma moça, né, que está sendo preparada, a Raquel, para o trabalho de tradução da Bíblia, que é uma outra necessidade dentro da missão também, mais de 1.600 línguas que precisa da tradução da Bíblia. Então quando a gente olha, né, e vê essa revista, essa trimestre, ele abordando essas coisas, a gente coloca isso em evidência, a gente mostra para a igreja que ainda que, claro, a gente gostaria de fazer muito mais, né? A gente queria trabalhar muito mais nessa área, só que a gente está trabalhando dentro desse segmento e onde mais realmente precisa. Então a revista esclarece muito isso, coloca isso em evidência. Aí que nem você falou, às vezes a gente está no dia a dia, na correria, e a gente não olha o que a igreja local está fazendo para a missão, né? Como que ela está envolvida e comprometida. E a gente sabe do envolvimento, do comprometimento da membresia, né? Como que os membros são envolvidos com missões. Como que eles gostam da temática e gostam de se envolver com o trabalho missionário. Então, assim, nós vamos para a lição 14 agora, né? Então, o texto áureo, ele está no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 34. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. A verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Como você estava falando, né, sobre a questão de evangelizar, eu acho que no momento nós temos que pensar o seguinte: há uma urgência, como nós vamos ver dentro da lição. Eu poderia dizer também que há até uma emergência em se pregar o evangelho.
Porque quando a gente fala desse versículo, então, pregará a toda criatura, a todo mundo, então virá o fim, a gente pensa assim, se eu pregar, fazer missão muito rápido, logo vai chegar ao fim. Não, eu acho que está determinado por Deus o tempo, só que por nós estarmos nesse fim, temos que ter emergência de pregar o evangelho para ganhar almas. Quanto mais pessoas nós conseguirmos alcançar, melhor será, porque quando no dia determinado por Deus, do arrebatamento, o maior número de almas que tiver ouvido e tiver aceito Jesus Cristo, será melhor. Quer dizer, a igreja terá feito a sua missão com mais êxito, né? E às vezes as pessoas ficam, não, prega logo, irmão, vamos pregar, porque é para Jesus voltar logo. Deus já determinou o dia. A emergência nós pregarmos porque está chegando esse dia, nós não sabemos a hora nem o dia, mas está chegando, né? É uma visão que eu tenho que a gente tem que fazer por uma emergência de estar chegando a hora. De uma necessidade que está, para quanto mais almas ganharmos, melhor. Para poder a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, completar isso tudo, né? Para determinar o fim, como diz o versículo que nós lemos, né? Não sei o entendimento que você vai ter em cima desse versículo também, se é esse mesmo entendimento, ou se você tem algo que possa acrescentar, ou também discordar, né? Não tem problema nenhum. É que na lição 14, Mateus 24:14, ele é um texto muito interessante, porque ele diz assim que o evangelho, quando o evangelho ser pregado, então virá o fim. E aí a gente fala assim, mas então se a gente não pregar o evangelho para todo mundo, Jesus não vai vir? É uma questão que precisa se pensar. Aí, por isso que, como a gente está falando da vinda de Cristo, e não tem como, a gente acaba entrando na escatologia. E aí, por exemplo, como que as pessoas vão ouvir todo o evangelho? Quando nós olhamos para a necessidade hoje, para o tamanho do problema hoje, da tarefa que a igreja tem, então a igreja tem bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas, tem lugares que são muito difíceis de ser penetrado, o mais difícil ficou para o final em questão de lugares, de língua, então, como que, por exemplo, tem lugares que é só por Deus mesmo para você entrar para pregar o evangelho. Então, Mateus 24:14 é um texto muito enfático. Aí, como que então eu entendo isso? Aí, apelando, né, para uma visão de interpretação, uma visão na questão da escatologia, e por ser dispensacionalista, uma forma, né, que vejo que o evangelho será anunciado vai ser pelas duas testemunhas, pelos 144 mil, pelos anjos que estariam pregando lá na grande tribulação. Porque o pastor Ignato, ele fala uma coisa interessante, ele usa um termo interessante, até que chegue à plenitude dos gentios. Então, pegando isso que o pastor trabalha, porque ele fala isso quando precisa pregar o evangelho, porque quando alcançar essa plenitude dos gentios, então Jesus virá. Tá? Então, como creio que Jesus virá antes da grande tribulação, então há uma necessidade desse número de gentios ser alcançado. Então ele alcançou, Jesus vem. Então aí talvez se resolveria dentro daquilo que eu acredito, Mateus 24:14, tá? Porque senão eu teria que vai ter que pregar, porque assim, todas as pessoas que precisam ouvir o evangelho ela precisa ouvir. Então eu tenho que ir para todos os lugares onde não tem. Por exemplo, há uma necessidade hoje, isso é pouco falado, tem uma região no mundo que se chama Janela Verde, que é uma terminologia hoje que é pegando o de empréstimo, mas a janela 1040. Então quando você pega a Janela Verde, é um ministério da Janela Verde, que é um amigo nosso, pastor Josué Joseph, ele trabalha com esse povo para divulgar isso. Então seriam povos tribais. Esses povos tribais estão em selvas. Então eles estão dentro das selvas. Então, e não há engajamento, não há nenhum trabalho missionário para alcançar esses 2.200 povos. Então, Porque quando nós olhamos para esse versículo, então será pregado em todo mundo. Quer dizer, será pregado.
Às vezes a gente pensa que vai ser só as pessoas têm que se converter. Não necessariamente as pessoas têm que se converter, mas que o evangelho é necessário ser pregado. Outra coisa que eu achei interessante, você falou, o difícil ficou por fim. Só que os instrumentos que nós temos hoje é melhor e mais eficiente, vamos dizer assim, de ajudar em termos de locomoção, em termos de tradução da Bíblia, em termos de até mão de obra, que é maior, né? A quantidade de crentes que temos hoje é muito maior do que, vamos dizer assim, há 200, 300 anos atrás. Então, mesmo que seja ficou o difícil para o final, se tornou uma missão que dá para fazer. Basta fazer o quê? Ter a engajamento das igrejas, ter uma certa união, né? Porque eu ainda vejo que está muito um cabo de guerra, uma igreja puxa para lá, outra igreja puxa para lá. Quando conseguir fazer, sei lá, uma união maior entre ministérios, entre igrejas diferentes, para que essa missão seja mais, vamos dizer assim, ela tenha um alcance maior. Por quê? Porque o evangelho precisa ser pregado. Se as pessoas vão aceitar Jesus, é outra história. Mas com certeza muitos vão. Muitos vão. Para que complete essa plenitude dos gentios, como o irmão falou, mas também para que as pessoas que elas têm essa esperança da volta de Cristo também vejam o fruto do seu trabalho. Porque o trabalho é da igreja, né? Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta, mas quem faz esse trabalho de pregação é a igreja. Foi dado a nós a comissão, né? A grande comissão. Então veja assim, quanto mais nós como igreja pensarmos que o nosso trabalho tem que ser feito o mais rápido que nós pudermos fazer e o mais, vamos dizer assim, o mais eficiente possível, mas nós vamos estar próximo da vinda de Jesus. Eu tenho esse pensamento que a vinda de Jesus está muito próxima porque também estamos trabalhando muito já. Você mesmo, nós estivemos comentando um dia atrás, como que a Assembleia de Deus no Brasil ela tem se enganjado agora em missões nos últimos anos. Coisas que na década de 80 eram esporádicos, né? Eram missões meio que, vamos dizer assim, individualizadas. Aqui, a década de 80 foi uma década que se coloca aqui, onde realmente o fervor missionário foi muito forte, onde muitos missionários foram levantados e foram enviados. A própria divulgação das NEA 1040, a gente sabe que é uma dificuldade, mas hoje tem muitos missionários sendo enviados para lá, ainda que a gente envia mais para o mundo evangelizado, para o mundo cristão, do que para onde tem mais necessidade. Mas com tudo que a gente olha assim, a gente vê que realmente a igreja ela tá avançando, ela está alcançando um número de crescimento muito grande. É que a necessidade é muito, né? Nós estamos falando de bilhões de pessoas, é que falta um engajamento, falta realmente a gente olhar e pegar o que Paulo fala em Romano, e ele se preocupava em levar o evangelho aonde o evangelho não tinha chegado, onde as pessoas não conheciam. Onde Cristo não tinha sido pregado. Então, hoje, com o advento da tecnologia, a gente sabe que onde tem maior necessidade, onde o evangelho precisa ser pregado. Então, a gente precisa só focar para o lugar que é onde mais precisa. Direcionar, né? E também a gente percebe que, às vezes, as igrejas ainda estão tendo uma visão meio que fechada quanto a missões, porque, é como você falou, eles estão indo para campos missionários que já estão evangelizados, né? É quase como se estivesse evangelizando de novo. Por exemplo, você falou da Europa. Parece que a igreja pentecostal está voltando para a Europa para evangelizar a Europa de novo. Porque a decadência do evangelho lá já foi tão grande que parece que já está precisando ser evangelizada novamente, né? Então parece que estamos dando uma volta e chegando ao mesmo lugar. Só que para que aconteça a vinda de Jesus, nós não temos que dar essa volta, nós temos que expandir para onde não foi falada. Porque não é onde já houve conversões, onde já houve pregado, é onde ainda não foi pregado, né? Como o mesmo Paulo falou. Hoje eles falam tem até um termo geopolítico que é o sul global. Então hoje a igreja tem crescido muito no sul global, na parte sul do hemisfério. Sul, né? Então quando você vê, a gente está falando de 300 milhões de cristãos. Quando a gente pega, hoje você pega países como a Nigéria, Brasil, Índia e China, estamos falando de 290 milhões contra 10 milhões 10 milhões na Europa e na América do Norte. Então o polo mudou. Hoje a igreja ela tá mais expandindo na América Latina, África e Ásia. Então você tem esse crescimento nesses lugares que antigamente ela precisava de missionário. Hoje já está enviando missionários. Você tem uma ideia? Hoje a China tem 100 mil missionários para ser enviado na China. Se eu não me engano, a Força Missionária do Brasil é 10 mil missionários, se eu não me engano.
Então, mas mesmo assim é que a gente fala, é que a necessidade é muito grande, né? Estamos falando de países populosos, que nem Índia, que nem você pega ali na Ásia. Então a gente está falando. Aí quando a gente fala da Europa, é que a gente hoje se fala na Europa com pós-cristã. É. Então a Europa, ela Ela já passou, né, o período que foi evangelizada, que a parte cristã, e hoje ela tá voltando de um período que ficou decadente. Então está precisando novamente de evangelização para que eles voltem novamente ao, vamos dizer assim, ao foco que era antes, por ter sido iniciado lá o evangelho, para ter expandido para cá, né, para o nosso continente. Nosso continente ficou quase que por último. E é esse continente que hoje está trabalhando essa parte. O CELFUG está trabalhando forte na área de missão. A gente percebe que essa questão da igreja pentecostal, ela tem levado de volta o evangelho, né? Nós vemos agora, temos nosso ministério, nosso irmão, o pastor Silvano está tendo igreja em Portugal, que está tendo, vamos dizer, uma receptividade muito grande. Por quê? Porque as pessoas lá estão sedentas pelo evangelho, novamente. Estão precisando, né? Só que nosso foco não é esse mais. O nosso foco é ir aonde ainda não foi pregado. E onde ainda não foi pregado? É os grupos tribais, é nessa janela verde, é a janela 10x40, né? Os países fechados, lugares aqui no Nordeste, tem lugares que não tem igreja, cidades do Nordeste que não tem igreja. E não são poucas. Quer dizer, esses lugares precisam de missionário. Mas a igreja tem voltado, a igreja tem mapeado esses lugares para que pudesse fazer um projeto, para que pudesse pregar o evangelho, anunciar onde Cristo ainda não foi anunciado. Por quê? Nós estamos aqui vendo que o tópico nós estamos falando disso, esse evangelho do reino será pregado. Há uma urgência da tarefa? Será que a igreja tem visto isso como urgência? Não sei. Uma perspectiva de urgência de pregar esse evangelho ou tem acomodado? Não, nós vamos mandar, vamos preparar ainda. Qual é a visão que a igreja está tendo nesse momento? Né? Qual é assim, o momento da igreja quanto a esse pensamento da urgência da evangelização? Porque a volta de Cristo está próxima. Porque a nossa preocupação é com a volta de Cristo? Não. A nossa preocupação é com quantas almas vão ouvir e aceitar Jesus até a volta de Cristo, né? Para cumprir a plenitude dos gentios. Então nós vemos que Mateus 24 está deixando a gente nesse pensamento. Temos que entender que a volta de Cristo está próxima. A evangelização tem que se acelerar. A missão tem que acelerar. E quem é que faz esse processo? A igreja. E se a igreja ela não mapear, ela não trabalhar organizada, ela não vai ter condição de acelerar esse processo. Porque precisa de muita organização. Sabemos que tem muitos institutos bons no Brasil que já está fazendo esse tipo de mapeamento, organizando. Sabemos que tem um trabalho bem focado, mas ainda, assim mesmo ainda é pouco. Porque se nós temos 37 milhões de evangélicos no Brasil, como dizemos que temos, e só temos 10 mil missionários, é pouco, né? É bem... Sem contar as nossas necessidades internas. Então, primeiro, essa questão de que o evangelho será pregado. Isso é tão claro que lá em Apocalipse capítulo 5, verso de número... Eu vou ler a partir do 9. Que diz assim: entoava um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir o selo e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoa de toda tribo, língua, povo e nação. E tu fizeste delas um reino de sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ó, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é um cântico no céu. Então mostra o quê? Que a tarefa foi concluída. E fica muito mais claro também lá em Apocalipse capítulo 7. Então a tarefa será finalizada. Cumprida. E uma coisa que também, a tarefa, ela não é... Nós temos a incumbência, a responsabilidade, nos foi imposto. Paulo assim, ai de mim, não precisam pregar o evangelho. Então, a gente precisa pregar o evangelho, é uma responsabilidade nossa como igreja. Só que quem vai efetuar isso não é a igreja, quem efetua é Cristo. É Cristo que vai efetuar a evangelização. Ou seja, a finalização da tarefa não cabe à igreja. A igreja não é detentora desse poder. A igreja é o instrumento de Deus para fazer a evangelização. E ela será feita. Tá? Então, como a gente está trabalhando na questão da volta de Cristo e da missão, então, como que a volta de Cristo está relacionada com a pregação do evangelho? Sim. Então, as pessoas precisam ser alcançadas. Quanto mais pessoas a gente avança, quanto mais pessoas a gente
eleva o evangelho, a gente chega nessa plenitude dos gentios, que pode ser um fator para que Jesus venha, tá? Mas é só para deixar claro, né? Também eu tenho que entender, porque ele fala o evangelho do reino, aí aqui é um termo que se entra dentro da escatologia, na expressionalista, que esse evangelho do reino, ele vai ser pregado na grande tribulação. Na grande tribulação vai ser pregado. Tá? Então toda a terra vai ter o conhecimento. Mas como igreja hoje, a gente tem que sim pregar o evangelho. Porque esse chamado foi para a igreja é um negócio interessante, assim, porque essa comissão foi dada por Jesus. Nós vimos quando ele foi ir de pregar o evangelho, né? Foi uma missão ali, é uma missão dada. E é uma missão, como você falou, ela vai ser cumprida. Só que a gente tem que estar dando esses alertas, a gente tem que estar falando disso, para quê? Para que a igreja não venha ficar uma igreja, vamos dizer assim, acomodada. No sentido de dizer assim, eu vou esperar, vai ser cumprido mesmo. Eu vou esperar, vai acontecer mesmo, sabe? Porque é como você falou, o Paulo falou assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Esse ai de mim que o Paulo falou tinha algum significado. Ele estava dizendo assim, olha, se eu não pregar, eu posso sofrer algumas sanções, né? Eu posso sofrer alguma situação, porque eu fui chamado para isso. Eu posso sofrer alguma perda. E quando a gente olha para o tribunal de Cristo, a gente vai ver lá as obras sendo provadas, né, pelo fogo, e a gente vai ver que cada um vai ter que apresentar lá as obras que foi feita na carne, no trabalho aqui na terra como igreja, e a gente vai entender o seguinte, como que a gente vai se apresentar lá? De mãos vazias? Porque cada um tem um papel. Jesus ele não deu o papel de, vamos dizer assim, de evangelização para uma pessoa só ou para determinadas pessoas na igreja, foi para todas as pessoas. Então, essa chamada para a igreja é interessante entendermos que é, além de uma chamada, é uma coisa que foi colocada por Deus. A gente até brinca assim que o anjo não veio, Deus não colocou anjo para pregar o evangelho, Deus colocou pessoas. Porque pessoas elas têm testemunho, pessoas elas têm misericórdia, pessoas elas têm uma vida igual a outra pessoa, né? Então, a chamada da igreja foi nesse sentido, de mostrar para outras pessoas o que Jesus fez na vida delas. Isso já é uma evangelização, isso já é uma pregação. A gente tem que pensar nesse seguinte, como chamado para a igreja fazer missões, a gente percebeu que ao longo dessas 13 lições, por exemplo, falamos de profissionais que foram para o campo missionário. E com, e com as suas profissões foram fazer missão. Eles não saíram necessariamente como missionário, só missionário, eles saíram como um profissional. E às vezes a igreja não entende isso. Às vezes a irmã que tem uma vizinha, que às vezes o pastor não consegue alcançar ela lá, ela não vem na igreja, mas ela consegue. Ela é missionária lá. No serviço da gente, onde a gente trabalha, a gente é o missionário lá. Então é por isso que é um chamado para a igreja, né? É um chamado que nós temos que cumprir. E há uma urgência nisso, por quê? Porque o tempo está passando rápido, a gente sabe que vai cumprir, mas a gente precisa falar. É necessário falar. Porque sabemos quão grande é o sofrimento que vai ser para as pessoas que não aceitarem a Jesus. E só vão aceitar Jesus se ouvirem falar de Jesus, né? E como ouvirão se não há quem pregue, né? Então tem que haver quem pregue, e para essas pessoas é a igreja que vai pregar. Tem situações que a gente sabe que o próprio Jesus se manifesta, como nós estamos vendo em alguns lugares lá, né, do Oriente Médio, que Jesus está se manifestando para pessoas lá e as pessoas estão se convertendo, tem, mas é em casos específicos, né? Situações bem específicas. Mas de um modo em geral, o evangelho é pregado pela igreja, por ter sido chamada, ter sido comissionada para isso, né? E tudo isso tem uma relação com a volta de Jesus. E ele falou para os discípulos há 2000 anos, olha, esse evangelho será pregado, então virá o fim. Os discípulos já estavam preocupados com isso, né? Nós temos que, né? Como é que vai ser o fim? O que nós temos que fazer? Porque eles já estavam esperando o fim para aquele tempo lá. E nós estamos aqui hoje, falando desse mesmo evangelho, esperando essa mesma volta de Cristo, né? Para entendermos que a igreja precisa fazer a parte dela. Porque Deus já fez a parte dele, Jesus fez a parte dele e continua fazendo, porque é ele que ainda está com o comando da igreja, né, através do Espírito Santo, e a igreja é o papel, como de exercer a função, né? Em que Jesus vai usar a igreja para isso. Eu achei interessante que ele está falando sobre o tópico 2 aqui, e é um assunto interessante, porque do Mateus 24, né? Porque a gente fala,
eu só quero retomar essa questão, né? Que a gente fala, ó, que o evangelho, ele... Então o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Então, quando você lê só 24:14, o que acontece? Você tem um senso de urgência. Então você vê a urgência de pregar o evangelho. Porque, claro, se eu prego o evangelho, pensando em Mateus 24:14, se eu me preocupo em evangelizar o mais rápido possível e ganhar mais pessoas para Cristo, o que eu entendo logicamente pegando essa... Ó, Jesus vai vir mais rápido. Jesus vem mais rápido. Aí isso dá um sentido de urgência. Quando a gente olha para a necessidade do mundo, tem até uma estatística legal, assim, ó, para cada povo não alcançado, há 600 igrejas. Então, se a gente pegar os povos não alcançados hoje, você tem 600 igrejas para cada povo. Então, imagina 600 igrejas se unindo É um povo. para um povo. Então, se você pegar todos os povos hoje que existe, então no mundo tem ele fala que tem 6 milhões de igrejas, segundo a estatística. Então, dessas 6 milhões no mundo, 600 igrejas para cada povo não alcançado. Então, o que, por exemplo, a gente já sabe que vamos interpretar. Mão de obra tem, vamos dizer assim, né? A gente já sabe, temos mão de obra. Que o evangelho precisa ser pregado para que Jesus venha. Então, você já tem, o sentido de urgência, que é a volta de Jesus atrelada à necessidade de evangelização. Aí, qual é o chamado da igreja? A igreja é chamada para evangelizar. A igreja é chamada para proclamar o reino de Deus. Então, já a gente sabe hoje, aquela questão, eu tenho falado na escola bíblica, né? Porque o que nós estamos estudando hoje, nesse trimestre, é missiologia. E a missiologia, ela é um ramo da igreja evangélica que ela é bem estruturada. Então, tem estatísticas muito boas que dá um parâmetro. Então, hoje, um missionário hoje do século XXI, ele tem muito mais informação do que no século XIX, no século XX. Então, ele vai para um lugar, ele já sabe mais ou menos ali... Tem mais instrumentos, né, para conhecer e trabalhar naquele lugar, ter facilidade, né? Tem essa facilidade de informação. Então, tem isso que ajuda o missionário. Então, ele não está... assim, não é igual era o William Carey, o Hudson Taylor, então ele tem uma certa facilidade. A gente tem a ordem expressa de Jesus, mas o que a igreja tem que fazer? Para onde a igreja tem que olhar? Qual é a necessidade? Para onde a gente vai? Por exemplo, a gente está falando aqui muito da questão transcultural, mas a gente olha para dentro do Brasil. O Brasil é um país continental, é um país enorme. Você tem 8 segmentos menos evangelizados. Quando você olha para o Nordeste, então qual é a região que não tem igreja? Então deveria focar naquela igreja, naquela região, para levar o evangelho. Porque assim, se eu preciso, para que Jesus venha, eu preciso pregar o evangelho, então a gente já tem tudo mapeado. Hoje você vai em sites, hoje tem o site que é o JOSA, Projeto JOSA. Você entra lá, você tem todos os povos do mundo não alcançados. Tudo que eles conseguiram mapear lá. Você tem a etnolínguas também, etnos povos também. Então você tem lá também questão de todas as línguas que ainda falta traduzir. Né? Então, quando nós olhamos para tudo isso, percebemos então que está faltando o quê? Está faltando uma coordenação melhor das igrejas para um trabalho desse tipo, né? Está faltando fazer assim, um projeto mais amplo, visionário nessa questão, porque às vezes nós pensamos em missão e a gente vai por impulso, né? A gente percebe que muita coisa é feita por impulso. Temos exemplo disso no nosso ministério, de pessoas que foram para suas cidades natais e lá, vou abrir a igreja na minha casa aqui porque eu não estou conseguindo me adaptar ali na outra igreja, né? Então eu creio que isso é a direção de Deus, mas assim, como não tem planejamento nenhum. Eu acho assim, quando a igreja planeja e envia, tem o risco de não dar certo também? Tem, mas tem um aparato maior. A pessoa está vamos dizer, está debaixo de uma autoridade maior. Sabemos que deu certo, em alguns casos o nosso ministério deu, mas se houvesse, como você falou, houvesse um planejamento, olhasse, qual cidade do Nordeste não tem? Vamos mandar um missionário lá? Ou aqueles missionários que estão lá hoje no Nordeste começam a dizer, pastor,
tal cidade não tem um missionário, tal cidade não tem um missionário, vamos fazer uma força-tarefa aí para a gente ver o que a gente consegue fazer, trabalhar no mesmo projeto que trabalha lá na África do missionário nativo, para ficar mais barato, para ficar mais fácil do linguajado, adaptação, porque a gente pensa que não, mas leva um missionário paulista para o Rio Grande do Norte lá, ou para Paraíba, o cara vai sofrer muito. Porque a gente tem falado muito a gente tem a gente comenta isso muito, né? A gente acaba os cultos e fala, até semana que vem, se Jesus não vir. Uhum. Então, inconscientemente, a gente tem essa noção que Jesus pode vir a qualquer momento. Ok, eu sempre comento, eu sei por que diz isso, não tô criticando quem diz isso. Só que, biblicamente, teologicamente, tem que pensar nisso. Se eu tenho a informação de que existe bilhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus, Jesus não vem a semana que vem. Então eu, por lógica, eu posso dizer que Jesus não vem a semana que vem. Jesus não vai vir semana que vem, porque há uma demanda de pessoas que precisam ouvir o evangelho. Só que aí, em contrapartida, essa mensagem chegando no ouvido da igreja, diz assim, eu vou me acomodar, Jesus está chegando. É isso que eu achei, é isso que eu ia falar. Você chega lá, isso que a mensagem é legal porque mostra, só que a gente tem que associar isso, pegando a temática da revista, associar isso com a responsabilidade de evangelização. Não porque assim, Jesus vai vir, vai acabar meu problema, eu não vou precisar mais trabalhar amanhã, mas o caráter de urgência, quando eu falo da volta de Jesus, que Jesus pode vir amanhã, que a gente está falando da iminência de Jesus, então, aí pegando Mateus 24:14, né? Aí assim, poxa, se Jesus vir amanhã, o que vai acontecer com essas bilhões de pessoas? Para onde elas vão? Ou então a Bíblia não vai se cumprir? Então, eu teria que olhar para essa frase e me levar a refletir de que, para quem eu falei de Jesus hoje? Então, eu deveria usar essa frase como que é um encorajamento, né? A frase encoraja você a não se desvalecer na fé, a você estar preparado em Cristo. Quando os pastores falam isso, a ideia por trás esteja preparado. Esteja preparado. A ideia é esteja preparado, porque Jesus pode vir, né? E a gente pode morrer, né? Se eu morrer hoje ou amanhã, Jesus veio para mim já. Né? Aí a tarefa fica para quem está aqui. Essa mensagem que você está falando é interessante. Essa mensagem é boa para esse sentido. Você falou que a gente pode morrer hoje e amanhã, que tem que estar preparado para a volta de Jesus nesse sentido. Ao mesmo tempo que nós estamos falando de uma volta de Jesus. Foi o pai do Daniel que colocou essa frase quando a gente estava falando sobre isso, né? Ele que falou, né, dessa questão do pastor Rubens. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas é que a gente sabe que a preocupação não vem uma preocupação primária com a evangelização. E dentro daquilo que a gente está estudando, a volta de Cristo deveria levar a gente para uma reflexão de pregar o evangelho. Porque assim, eu já estou salvo, né? Mas e quem não está salvo? O meu familiar... que é nesse sentido que é a urgência. A urgência não é porque Jesus está voltando, a gente sabe que ele vai voltar, mas a emergência é de ganhar mais, é de tirar pessoas de lá, pessoas que estão sofrendo. Porque a ideia, né, a esperança da volta de Jesus, ela deveria me levar a pensar no meu chamado como igreja. Então, como igreja, o que eu estou fazendo? Qual a minha obrigação? Porque eu tenho me preocupado com pessoas que não ouviram falar de Jesus, e outra, essa pessoa que não tem acesso a Jesus, se a pessoa morrer, ela vai para o inferno. Então aí a gente sabe da necessidade, a gente sabe que a importância da volta de Cristo. Então isso era muito interessante, a gente associar a volta de Cristo com a minha responsabilidade de pregar o evangelho. Então é um sentido que a gente tem que ensinar a igreja, eu acho. Foi bom esse trimestre para esclarecer. A igreja precisa estar esclarecida, tá? Ela precisa saber, ela precisa entender o que é missão. Porque às vezes a igreja ela era levada para fazer missão pelo emocional. Né? A gente percebe que as igrejas são levadas a fazer pela emoção do que o missionário fez lá, do que o missionário está fazendo, da necessidade lá do povo, né? Mas eu acho que quando você ensina ao povo, esclarece sobre o que é fazer missão, a necessidade de fazer missão, qual é o projeto,
como que esse projeto tem que ser desenvolvido. Eu acho que a igreja, ela fica, vamos dizer assim, ela tem um subsídio maior para que ela venha fazer verdadeiramente a missão. E quando você instrui, ensina como foi esses 4 meses, 3 meses, né? Eu tenho certeza que a igreja ficou bem mais esclarecida para essa tarefa. Ela vai entender que ela tem que fazer a missão local, ela vai ter que entender que vai ter que fazer a missão transcultural, ela vai ter que entender o papel dela na missão. Qual é o meu papel dentro do sistema missionário? O meu papel é só orar? O meu papel é só de contribuir? Eu contribuindo já está bom? O meu papel é de ir no culto de missão já está bom? Não, o meu papel é evangelizar. É como você falou, eu tenho falado de Jesus para quem hoje? Diante da necessidade, diante da urgência, né? Então isso nós temos que ver. Essa relação da volta de Jesus com a missão é isso, é esclarecer as pessoas que está próximo à vinda de Jesus, tá, mas isso vai acontecer por quê? Porque nós vamos fazer a evangelização. É porque assim, se eu sei que Jesus vai vir e ele virá, logo a minha preocupação deveria ser onde o evangelho não chegou. Agora eu até consegui pegar aqui os dados, por exemplo, a força missionária, Brasil 10 mil, nigeriano 15 mil, coreanos 30 mil, chineses 100 mil, Filipinas tem 200 mil trabalhadores assalariados dentro lá, que dentro daquela revista que a gente trabalhou lá, fazedora de tendas. Aí você vê. Então, se a volta de Cristo, ela deveria ser algo para mostrar o meu chamado como igreja, então logo, onde eu deveria também investir mais dinheiro, né? Se Jesus vai vir, então para que eu vou guardar dinheiro aos montes, sendo que um dia eu não estarei mais aqui? Aí tem até um dado, isso é muito também conhecido, né? Onde os cristãos mais gastam dinheiro. Quando você divide o mundo cristão, o mundo não cristão evangelizado e o mundo não alcançado. Então, no mundo cristão, gasto 87% de todo o dinheiro de missões. É onde mais tem crente, é onde se gasta mais. E aí, onde tem um cristão, o mundo não cristão evangelizado, 12%. E onde mais precisa, só 1%. Que não é não alcançado. Estamos no caminho contrário no investimento. Quer dizer, onde tem mais, estão investindo mais. Onde tem menos, estão investindo menos. Você pega o Brasil. O Brasil, vamos supor, nós temos as regiões, assim, vamos colocar no Brasil para você entender, vamos trazer para o Brasil. As regiões sul-sudeste são as mais ricas e mais evangelizadas. E onde mais investe para abrir igreja, para formação. Agora, se você pega o norte do país, onde estão os indígenas, é onde se investe menos. Onde você pega o sertão mesmo lá, o sertão, é onde também se investe menos. Então, esse paralelo dentro do Brasil. Então, a gente investe mais dinheiro onde já é uma igreja estabelecida, onde as pessoas são crentes. Então, a gente gasta onde tem mais crente. Então, irmãos, assim, nós estamos aqui nesse bate-papo muito bom sobre essa questão. Nós temos que entender o seguinte, professores e irmãos que assistem esse vídeo, entendam. Há uma necessidade de nós esclarecermos, de nós ensinarmos a igreja, os irmãos, as pessoas, a necessidade de fazer o evangelismo, a necessidade de ser um missionário, a necessidade de ter uma consciência missionária. Então nós estamos caminhando aqui para concluir essa lição, para não ficar uma aula muito longa, né? Um papo muito longo, senão vai virar um podcast, né? E o nosso intuito é ser mais uma pré-aula para dar uma base para vocês, professores de escola dominical, darem a sua aula. Então nessa última aula, que os professores procurem fazer vamos dizer assim, recapitular sobre missões, procura interagir com seus alunos para ver como que eles vão reagir, como foi que eles receberam esse projeto de missão durante esses 3 meses, como que ficou na cabeça deles a questão missão, para que nós vemos assim, nós fazemos um balanço de como que foi esse trimestre. Então o professor tem essa capacidade de fazer isso porque está diante dos seus alunos e o professor conhece os alunos que tem, né? Eu mais o Cavalcante estamos aqui, o Cavalcante dá aula, às vezes também eu dou aula, a gente conhece que o aluno recebe ou quando o aluno não recebe, né, Cavalcante? E nosso propósito aqui hoje é esse, é abrir uma visão para que os professores venham pensar e passar esse pensamento também aos alunos, mas ao mesmo tempo receber dos alunos um feedback do que eles receberam, se foi
Se eles conseguiram captar mais, receber mais, conscientizar mais, né? Para quê? Para que amanhã ele consiga trabalhar em cima disso, de ser um evangelista, de ser um missionário de base, de ser um que vai contribuir, de ser um que vai orar mais por missão, de ser um que vai até projetar, planejar missões, né? Que nós estamos precisando de pessoas assim. É porque isso é interessante, porque Né? quando a gente fala, está falando da volta de Cristo relacionada com a pregação do Evangelho. E o que automaticamente é o senso de urgência. Então, se Jesus vai vir, então logo eu tenho que, Mateus 24, Tem 14. que adiantar, né? Vamos dizer assim. Então, como é que eu evangelizo? Aí quando a gente pega dados estatísticos e mostra que os crentes investem dinheiro em onde o evangelho já está em mundo evangelizado, então Tá investindo errado. tá investindo errado. Então eu teria, se eu quero se eu quero, pegando lá Pedro, né, apressando a vinda de Cristo, então como é que eu faço isso? Eu deveria investir onde tem a maior necessidade. Então onde está a maior necessidade? A gente teve uma aula falando só de Janela 1040. Nós vimos que tem uma igreja perseguida. Uma igreja que está sob ataque. E quanto a essa questão passa muito pela liderança, né, Cavalcante? Que essas decisões de onde investir passa muito por liderança. E a gente entende que conscientizar a liderança é uma tarefa um pouco mais difícil. Porque a liderança ela tem uma visão, por exemplo, de investir onde já está. Porque às vezes é mais fácil eu abrir uma igreja aqui no bairro de Mauá, pensando em comodidade, né? Pensando em obreiro, pensando, vamos dizer assim, de que eu pego o obreiro daqui e mandar ele lá para o Nordeste. Eu vou ter um dispêndio maior, né? Vamos dizer assim, uma dificuldade maior. Só que se for, por exemplo, hoje, né? Hoje, claro que o envio de missionário sempre vai precisar enviar missionário. Mas hoje, por exemplo, que na verdade não é uma ideia nova, já é uma ideia e que é uma das aulas que nós trabalhamos aqui. Como que você hoje tem feito, até por causa da perseguição, de barreira, das dificuldades de entrar em alguns países fechados, tem se investido no próprio missionário nativo, entendeu? Que muitas vezes, a maioria das vezes, sai muito mais, o investimento é menor, porque ele já é daquela região, ele já está ali, ele já fala a língua. Então tem sido uma maneira que é a metodologia de Atos. Então a gente não precisa inventar a roda. O modelo perfeito está em Atos, da evangelização. Paulo tinha essa visão, ele tinha esse caráter de urgência, né, que Jesus poderia vir ali no primeiro século. Então, o que ele fazia? Ele queria levar o evangelho aonde o evangelho não tinha sido anunciado. Então, Paulo tinha essa estratégia missionária e colocou em prática. E curioso isso, quando a gente olha, eu tenho sempre falado em Atos, quando a gente entra nessa questão de mostrar como que Atos mostra que a igreja primitiva ela alcançou a tarefa com sucesso. Atos 1:8, Jesus dá o raio de ação. Quais os lugares que tinham que ir, e lá ao mesmo tempo é simultâneo. A igreja, quem não queria estar na igreja de Jerusalém? Uma igreja que 2 pregações de Pedro foi para 8.000 pessoas. Uma igreja que tinha milagres extraordinários, o poder de Deus se manifestava, havia comunhão entre os irmãos. A igreja ficou ali. Vem Atos 8:1, onde Deus permite a perseguição. Nessa perseguição, parte de alguns cristãos prega só para os judeus, mas tem uns que pregam para os gregos. Posteriormente, esse movimento de Deus vai dar origem na igreja de Antioquia, que é uma igreja que vai ser formada por Paulo, Barnabé, e aí a gente vê que uma coisa interessante em Atos mostra o quê? Toda a ação do Espírito Santo na igreja. Missão não faz sem ação do Espírito Santo. Então a gente está falando aqui aula, falando da missão, tudo, mas se o Espírito Santo não estiver controlando tudo, não vai. Então o livro de Atos, ele mostra esse modelo, essa ação do Espírito Santo. Aí a gente vê o Espírito Santo, ele que separa Paulo e Barnabé, e aí, só para prosseguir, aí Paulo vai, faz as viagens missionárias dele, mostra lá 3 viagens missionárias. Quando a gente termina em Atos dos Apóstolos, no último capítulo, Paulo está preso. Mas disse assim que o evangelho estava sendo pregado livremente. Aí, só para os irmãos entenderem, como é que termina o livro de Atos? O livro de Atos termina com 3 pontinhos. Não terminou, né? Não está acabado ainda. Não finalizou. Só que a tarefa que foi dada, pegando uma palavra missão dada,
Missão cumprida. Ele Então, cumpriu a parte dele, né? A igreja primitiva cumpriu a missão. Verdade. Os irmãos que têm Bíblia de estudo, ou aquelas Bíblias, têm um mapa. E o mapa mostra a terceira viagem missionária. Quando você olha na terceira viagem missionária de Paulo, você vai ver que todo o mundo antigo recebeu o evangelho. Então a gente vê que pelo revestimento do poder do Espírito Santo, foi cumprida a obra ali, né? Foi cumprida ali e a igreja também tem esse revestimento hoje, ela pode cumprir a tarefa dela, entendeu? Também. E Jesus vem. É verdade. Caminhando para a nossa conclusão, irmãos, que o papo tá bom, senão a gente vai até meia-noite aqui mais o Cavalcante. Então eu quero, assim, caminhar para a conclusão, que diz assim: preliminarmente, devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos quanto à prática missionária. E o nosso desejo é que mais igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar o que ainda se encontra perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa boa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Cavalcante, faça suas considerações finais para nós encerrarmos aqui nosso trimestre, né, falando missão. O trimestre é muito bom e eu até já falei isso em algumas aulas, principalmente para irmãos. Claro, a gente está falando para professores, para os alunos, mas também para os irmãos que trabalham na Secretaria de Missões. Essa revista é muito boa. E os irmãos que têm acompanhado, eu tenho indicado livros que ajudam. Por exemplo, você tem O Futuro da Igreja Global, um livro muito bom de estatística, que você vê ali muita coisa sobre como que a igreja tem avançado, suas dificuldades, o que falta. Tem esse livro também que eu falei no começo, que é a Teologia Bíblica de Missões, que é da própria CPAD, que inclusive é o livro básico da revista. Tem um livro muito bom também, que se chama Perspectiva Brasil, que é um livro que ele trabalha dentro da teologia bíblica, da perspectiva bíblica, da perspectiva histórica, da perspectiva cultural, da perspectiva estratégica. Então ele vai trabalhar dentro disso daí. E é um livro, tem uma parte lá que muita coisa, principalmente da missão transcultural, ele trabalha muito e tem uma parte que trabalha. Então esse tipo de material é muito bom para os irmãos professores de escola bíblica e também para os irmãos que trabalham em secretaria de missões. Então você vai ser municiado ali com informação. O próprio, que eu falei, o Project Josué, você baixa o aplicativo hoje no celular. Então você tem um aplicativo e você deixa lá um alerta, ele fica te mostrando lá, todo dia ele te mostra um povo lá para orar, um povo não alcançado, um povo onde tem uma minoria muito grande de cristão. Ou seja, a gente tem informação hoje de monte. Tem que os mais antigos que trabalham com missão, tem um livro chamado Intercessão Mundial. Ele ainda está dentro da estatística missionária, então tem muita coisa. E outra, o que a gente também tem que ter? Cara, não é só receber informação e o que a gente vai fazer? Como que onde a minha igreja está inserida? Como é que eu faço para alcançar pessoas no bairro, para chegar no ambiente de trabalho? Na escola. Na escola, né? Porque a gente aprendeu de toda essa necessidade, de tudo isso que está acontecendo no mundo, de pessoas que precisam ser alcançadas em outros lugares, mas o que a gente tem feito para alcançar pessoas que estão do nosso lado? Porque uma coisa que se fala, né, de missão, a gente tem que começar aqui. Missão a gente começa em todos os lugares, só que tem uma coisa: se eu não evangelizo na igreja local, onde eu estou, não vai conseguir evangelizar em outro lugar. Eu não vou ir evangelizar na Rússia, eu não vou evangelizar na África. Se eu não tenho coragem de falar de Jesus aqui, quando eu estou no Brasil, eu não vou ter coragem de falar em lugar nenhum. Verdade. Então essa é uma coisa que a gente fala que não faz sentido. Então um missionário, por que ele é separado? Por que ele é enviado? Ele é enviado pela igreja, porque a igreja viu que ele é chamado para isso. Por quê? Como é que a igreja viu? A igreja viu os frutos aqui. Entendeu? Aqui. Ele tem que começar a ganhar alma já a partir da sua igreja local. Verdade. Só não faz nenhum sentido a gente mandar uma pessoa que não tem nenhum dom, né? Não tem nada não teve experiência. Nunca evangelizou ninguém, nunca ganhou uma pessoa para Jesus, né? Então isso é muito interessante. Meus irmãos, eu quero também agradecer por mais essa aula que estou aqui gravando, falando para vocês. Esse trimestre para mim também foi muito proveitoso para a gente entender um pouco mais de missão, né? A gente está também aí já caminhando há um tempo, que a gente já fez alguns trabalhos e a gente percebe que a missão é carente de trabalhos específicos, assim, diretos,
para que possa avançar, né? Então, professores, usem esse material na sua última aula, fale para os seus alunos, conscientize eles de buscar mais sobre missão, não parar aqui, né? O trimestre não é o fim, é apenas um começo daquilo que a gente pode buscar muito mais, tá? E vocês aí, falem com seus alunos a respeito da aula, nossas aulas que estão na internet, está no YouTube. Então vocês podem compartilhar para os amigos, pode dar seu joinha, pode fazer comentários, pode criticar, não tem problema nenhum. Nós também estamos abertos a receber as críticas para que nós possamos fazer nós pensarmos como nós estamos trabalhando, né? E até o próximo trimestre. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de cada professor, de cada ouvinte, de cada pessoa que estiver cooperando com esta obra. Amém? Deus abençoe.